Muito obrigado, Feitosa e Yolanda. Que prazer, gente, estar num grupo onde pessoas se reúnem para orar por pessoas com deficiência. Gente, isso é de arrepiar os cabelos. Eu estou muito feliz de estar aqui, de ver a Amém. irmã Alexandra fazendo um louvor aí ao nome de Jesus, dando um pouco do seu Amém. testemunho, da sua luta como uma pessoa com mobilidade reduzida. Acredito que usa cadeira de rodas, né? Tá aí com a Isso. gente o Will também, já fez uma oração. É aqui, minha ovelha aqui em Curitiba. Eu sou fã desse cara. Ele tem depois uma história que eu gostaria que vocês conhecessem um pouco mais da história dele depois. O Will tá aqui hoje presenteando a gente com a presença, mas ele viaja o mundo. Ele é deficiente visual total, mas está aí conhecendo o mundo, montou uma empresa de turismo depois da sua deficiência, descobriu que ele poderia caminhar usando uma bengala e aí o mundo se tornou o seu destino. Ele não para quieto e quer ajudar outras pessoas a se desenvolverem dessa forma também. Eu vi também o Adriano, que também é minha ovelha, está aqui já há um tempão na Primeira Igreja Batista conosco, desde que nós começamos o projeto que nós chamamos Rodando para o Alvo. Rodando para o Alvo é um grupo que se reúne a cada sexta-feira de cadeirantes e essas pessoas são buscadas nas suas casas por um ônibus, né, que vai de casa em casa trazendo essa turma para adorar o Senhor junto, para servir ao Senhor junto, para desenvolver os seus dons. Eu vi aí também a Maiana. A Maiana tem sido uma grande entusiasta com relação às neurodiversidades. Também é uma pessoa incrível, sabe demais sobre autismo, é mãe de um jovem maravilhoso, o João, que é fissurado em drones, mas também dá um desafio para a gente todos os dias aprender mais sobre autismo, sobre neurodiversidades. Muita gente legal, muita gente bacana nesse grupo hoje, orando por pessoas com deficiência. Muito obrigado, Feitosa e Yolanda, por esse grande privilégio de estar aqui hoje com vocês. E eu queria repartir rapidamente com vocês um texto da Palavra de Deus que eu entendo que é um texto que fala muito sobre o processo includente na igreja, né? Como nós podemos olhar para a Bíblia e já perceber assim de cara que o Senhor é o mais interessado no processo de inclusão de pessoas com deficiência na igreja. Por isso, se vocês puderem, ou quem estiver com a sua Bíblia, aqueles que não puderem, podem só ouvir aqui o texto que eu vou ler de Filipenses, capítulo 2, a partir do versículo 3. Filipenses, eu posso dizer que é o texto que eu mais gosto em toda a Bíblia. Olha que isso aí é meio difícil de falar, né? Mas eu gostaria de correr esse risco aqui e falar que é o texto que eu mais gosto em toda a Bíblia. E é interessante porque eu sempre gostei desse texto. Esse texto sempre me chamou muita atenção e eu não percebia, na época da minha conversão, eu não percebia que ele tinha muito a ver com a inclusão de pessoas com deficiência. Eu não percebia porque eu cresci num lar marcado pela presença de pessoas com deficiência, então eu não conseguia ver essas pessoas de forma diferente. Eu só comecei a perceber que pessoas com deficiência tinham uma coisa diferente das outras quando eu saí, vamos dizer, para estudar em outros lugares. Mas a minha avó, que era cega, total, né, perdeu a visão com 27 anos, ela ajudou a cuidar de mim. E eu lembro de acordar 4 horas da manhã com aquele cheiro de pão inundando a casa, aquele cheiro de café maravilhoso. Eu já pulava da rede e já sentava naquela mesona, assim, que eram muitos filhos que a minha avó e meu avô tinham. A gente sentava todo mundo naquela mesa, tomava café todo mundo falando alto e todo mundo querendo atenção e todo mundo querendo comer o pão que a minha avó fazia.
E eu nem percebia que na minha frente tinham 2 primos surdos e a gente conversava como se não fosse uma outra língua, né? Hoje as pessoas dizem a língua brasileira, disse, para mim era só uma língua que a gente falava em casa. A minha avó ficava na ponta da mesa, meu avô ficava à outra ponta e eles ali conversando e eu não percebia que a minha avó era cega, eu não percebia que tinha primo com mobilidade reduzida, uma prima minha teve uma enfermidade logo quando criança, então a perna direita dela se atrofiou completamente, ela ficou com uma perna bem pequenininha e ela usava muleta, então para cima e para baixo ela estava com a gente, ela ia pescar, ela andava de bicicleta, ela subia na árvore, então a gente não percebia. A minha infância eu não percebia que existia esse quê, né? Que eu diria que é até um preconceito, uma forma que a gente começa a olhar diferente para as pessoas. Mas se você está no meio, se você está dentro desse contexto, você não percebe isso, gente. Eu estou falando com toda a sinceridade do meu coração. Eu não percebia pessoas com deficiência, né, da minha família com esse olhar, assim. Mas eu lia esse texto e também não percebia no texto que Deus estava falando sobre inclusão. E eu quero ler esse texto com vocês. Ele diz em Filipenses capítulo 2, a partir do versículo 3, ele diz assim: não façam, olha que lindo isso, não façam nada por interesse pessoal ou por desejos tolos de receber elogios, mas sejam humildes e considerem os outros superiores a vocês mesmos. Que ninguém procure somente os seus próprios interesses, mas também os dos outros. Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus. Olha isso aqui, gente, agora. Ele tinha a natureza de Deus, mas não tentou ficar igual a Deus. Pelo contrário, ele abriu mão de tudo que era seu e tomou a natureza de servo, tornando-se assim, igualzinho aos seres humanos. E vivendo a vida comum de um ser humano, ele foi humilde e obedeceu a Deus até a morte e morte de cruz. Por isso, Deus deu a Jesus a mais alta honra e pôs nele o nome que é o mais importante de todos os nomes, para que, em homenagem ao nome de Jesus, todas as criaturas no céu, todas as criaturas na terra caiam de joelhos e declarem abertamente, em alto e bom som, que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Olha que texto lindo, que texto maravilhoso, que tem como seu tema a inclusão de todas as pessoas no reino de Deus. Esse é o tema desse texto, incluir todas as pessoas no reino de Deus. E eu gostaria de hoje tratar com vocês sobre esse tipo de pensamento, esse tipo de teologia, a teologia eficiente. O que é uma teologia eficiente? Para mim, a teologia eficiente é a teologia que Jesus ensinou, é a teologia que Jesus pregou, é a teologia que Jesus viveu. E isso nós começamos a perceber nesse texto, olhando já para o versículo 3, quando começa a dizer assim: não façam nada, gente, por interesse pessoal ou por desejos tolos de receber elogios, mas sejam humildes e considerem os outros superiores a vocês mesmos. Vocês que têm alguma deficiência e aqueles que trabalham com pessoas com deficiência sabem que é muito difícil você, com deficiência, desenvolver um ministério dentro da igreja. Vamos falar a verdade, estamos entre nós aqui, trabalhamos nessa área, vivemos na pele essa área, sofremos de certa forma com a deficiência, nós sabemos que é muito difícil, gente, é muito complicado você estar na igreja e desenvolver uma teologia eficiente, viver como Jesus
a partir do ambiente em que você está, sendo deficiente ou não, mas principalmente se você apresenta alguma deficiência. Quando você apresenta alguma deficiência, alguma necessidade específica, é muito difícil desenvolver os dons. Por quê? Talvez as pessoas ainda não compreenderam esse versículo que diz: não façam nada por interesse pessoal. Não façam nada para suprir algum desejo tolo. Muito pelo contrário, sejam humildes e considerem os outros superiores a vocês mesmos. Gente, quando a igreja entender essa visão eficiente de tudo, ela vai entender que uma pessoa usuária de cadeiras de rodas, um cadeirante, é superior ao andante. E o cadeirante vai entender que o deficiente visual ou cego é superior ao cadeirante. E aí vai acontecer uma dinâmica tão incrível. E as coisas vão começar a fazer tanto sentido, porque você vai olhar para outras pessoas e vai ter dentro de você, desenvolvendo dentro de você, essa sensação de que todo mundo que está próximo de você tem algo a contribuir na sua vida. Então, o seu olhar para alguém que tem na sua família autismo ou para algum autista vai mudar completamente. O seu olhar para alguém que tem na sua família ou tem síndrome de Down, é uma pessoa com síndrome de Down, vai mudar completamente. O seu olhar para alguém que tem na sua família ou tem nanismo vai mudar completamente. O seu olhar para um surdo vai mudar completamente, porque você vai olhar para outra pessoa ou perceber a outra pessoa no contexto como alguém que pode contribuir para a sua vida espiritual. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 21 e 22, vai dizer que aquelas pessoas que nós consideramos as mais frágeis na igreja são, na verdade, as mais importantes. Esse texto, todo mundo passa batido, ninguém olha para ele. Mas sabe, eu consigo ver nesse texto que Paulo está escrevendo sobre fragilidade, sobre limitações, sobre deficiências. Então, as pessoas que aparentemente a igreja não consegue ver porque não desenvolve uma teologia eficiente, elas não conseguem ver, logo não permitem que essas pessoas contribuam com o crescimento espiritual da igreja. Porque ter pessoas com deficiência na igreja é poder desfrutar de algo sobrenatural, de poder ver em alto e bom som, ou sentir a voz de Deus em alto e bom som, através de todas as pessoas. A igreja tem mania em fazer as coisas, ou as pessoas têm mania em fazer as coisas por interesse pessoal ou por desejos de receber elogios. Então o versículo 3 parece que se encaixa muito bem na nossa realidade. Desenvolver uma teologia eficiente, então, é, em primeiro lugar, observar que todo mundo tem algo a contribuir com o corpo de Cristo. Tanto que o capítulo 12 de 1 Coríntios, ele fala sobre partes do corpo, membros do corpo que contribuem para o crescimento da igreja. Então, isso significa cada um de nós, aqueles que falam, aqueles que não falam, aqueles que vêm, aqueles que não vêm, todo mundo tem algo a contribuir. Todo mundo pode contribuir para o crescimento do corpo de Cristo. Mas não termina por aí. O versículo 4 ainda nos diz que ninguém procure somente os seus próprios interesses, mas também os dos outros. Então não é só reconhecer que todas as pessoas podem contribuir com o corpo de Cristo, mas é ir na direção das outras pessoas e tentar, de certa forma, satisfazer o desejo dessas pessoas, o desejo de servir,
o desejo de desenvolver os seus dons, o desejo de fazer com que o nome de Jesus seja conhecido. E isso parece uma coisa muito simples, muito fácil, mas não é, gente. Não é. Por exemplo, eu estou vendo aqui no meu quadradinho o Adriano. Eu lembro quando o Adri quis louvar pela primeira vez o nosso culto aqui, o culto rodando para o alvo. O Adriano ele tem paralisia cerebral, logo a sua voz é um tanto quanto comprometida. Então qualquer pessoa e talvez qualquer igreja que não tenha sensibilidade falava, eu acho que não vai dar, faz uma outra coisa. Mas não. Nós vimos que esse era o desejo dele, de adorar e de servir ao Senhor através do louvor. E foi aberta, então, oportunidades para o Adriano, louvar a Deus. E isso ele faz com uma certa frequência. Louva a Deus através do dom que o Senhor deu para ele. E assim também, surdos querem louvar a Deus, pessoas com síndrome de Down querem louvar a Deus, deficientes visuais querem louvar a Deus, cadeirantes querem louvar a Deus e tantos outros. Mas eu me pergunto, por que eles não louvam? Porque, de certa forma, as pessoas que não praticam uma teologia eficiente, elas, pela sua ineficiência no olhar, elas dizem assim: somente quem tem esse tipo de característica pode louvar. Somente quem tem esse tipo aqui de característica pode ensinar. Somente quem tem esse tipo de característica aqui pode pregar. Somente quem tem esse ou aquele outro tipo de característica pode fazer parte da igreja. Então, uma igreja que não faz e não desenvolve esse processo includente de forma natural é uma igreja que não pratica uma teologia eficiente. Agora, a partir do versículo 5, a partir do versículo 5, começa a ver uma coisa, um movimento assim incrível de Deus. Olha só o que diz a partir do versículo 5. Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus. Ele tinha a natureza de Deus, mas não tentou ser igual a Deus. Pelo contrário, ele abriu mão de tudo que era seu e tomou a natureza de servos, tornando-se assim igual aos seres humanos e vivendo a vida comum de um ser humano. O que você enxerga aqui? Quando nós lemos esse versículo 5, 6 e 7, nós percebemos que Jesus, tendo a mesma natureza que Deus, ou seja, Jesus sendo Deus, se transformou num homem. Ele se fez acessível. Ele se transformou numa rampa. Ele se transformou numa bengala. Ele se transformou num intérprete. Ele se transformou no braille. Ele se transformou numa audiodescrição. Ele se transformou em algo que tornou o universo acessível a Deus. As pessoas têm acessibilidade através de Jesus Cristo. E nós podemos confirmar isso lá em João 14,6. Vocês olham Jesus dizendo, eu sou o caminho, a verdade e a vida, como se ele estivesse dizendo, ninguém pode chegar a Deus, e é isso que ele diz mesmo, senão por mim. Logo, ele se tornou essa porta de acessibilidade para que todas as pessoas que antes não conseguiam vislumbrar a Deus, não conseguiam uma relação íntima com Deus, não conseguiam estar ao lado de Deus, através de Jesus, consigam. Então esse para mim é um dos textos mais lindos de toda a Bíblia, não somente porque Deus demonstra o seu amor para conosco, como também ele fala sobre essa porta de acessibilidade que Cristo é. Jesus se fez homem para que eu e vocês pudéssemos crer nele e viver com a mente de Cristo, a partir de Cristo, vivendo as experiências de Cristo e tivéssemos acesso ao céu. Olha que coisa incrível. Um exemplo de acessibilidade incrível. Todos nós pecamos. Romanos 3,10 vai dizer que não há um justo sequer, não há ninguém que faça o bem.
Aí o 3:23 e o 6:23 vão falar sobre o pecado que há em nós. O pecado que gera morte, o pecado que nos separa da glória de Deus. Eclesiastes 7:20 também vai afirmar em alto e bom som que não há ninguém que pense em fazer o bem. A nossa inclinação é para o mal, gente. A nossa inclinação é para o mal. E é interessante que mesmo sendo pessoa com deficiência, a nossa inclinação é para o mal. Eu lembro de um retiro que nós fizemos, um retiro para pessoas com deficiência, nós fazemos esse retiro aqui todo ano. E aí eu trouxe um pastor surdo para pregar no nosso retiro. E esse pastor surdo pregou e no final a gente fez o jantar e eu estava guiando um deficiente visual. E a gente começou a conversar na hora do jantar e esse deficiente visual falou assim: nossa, pastor, coitado dele, né? Nunca ouviu, a casa queimou, o pai era surdo, a mãe era surda, filho surdo, casou com uma surda, tadinho dele, né? E eu fiquei de cara com aquela expressão. Eu fiquei, gente, como assim tadinho? O que ele tá falando? Ele não consegue ver. Como assim tadinho? Porque, como se o pecador que havia nele soltasse palavras de depreciação que ele nem percebia. Sabe, gente, não é porque alguns de nós têm deficiência que nós não vamos pecar. De forma alguma, nós fomos gerados e somos pecadores. A Bíblia afirma isso. Então, quando Jesus se transforma num homem, se torna um homem e habita entre nós, ele habitou para fazer milagres. Sim, como foi cantado ainda há pouco. Ele habitou para ensinar. Sim, ele habitou para ensinar. Mas ele habitou entre nós também para dizer em alto e bom som. E eu queria que vocês ouvissem isso, em alto e bom som. Eu vim para que pessoas com deficiência também tenham acesso ao reino de Deus. Eu vim para que pessoas com deficiência também desenvolvam um ministério. Eu vim para que pessoas com deficiência sejam acolhidas na igreja. Eu vim para que a igreja seja feita por pessoas com deficiência. Algumas deficiências são aparentes, mas outras não são. O fato é que todos nós, tendo deficiência aparente ou não, as temos. Todos nós temos algumas limitações. Todos nós temos algumas deficiências. E aí, no final do texto, já para encerrar aqui também esse tempo, no versículo 9 em diante, ele diz: por isso Deus deu a Jesus a mais alta honra e pôs nele o nome que é o mais importante de todos os nomes, para que em homenagem ao nome de Jesus todas as criaturas caiam de joelhos no chão e declarem abertamente que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Sabe por que vocês estão reunidos aqui? Para glorificar o nome de Jesus. Sabe por que vocês se aproximaram de Jesus? Para glorificar o nome dele. Sabe por que o Senhor te escolheu? Para glorificar o nome dele. Tendo deficiência ou não, deficiências aparentes ou não, Deus deseja usar a sua vida para a edificação do reino dele na face dessa terra. Que seja assim o nosso propósito, que seja assim marcada a nossa vida. E onde quer que estejamos, desenvolvamos também uma teologia eficiente, uma prática cristã eficiente, uma prática cristã que é a mesma de Cristo Jesus, que olhou para os outros e se colocou no lugar do homem, se colocou no lugar para declarar amor e dar oportunidade. Que o Senhor faça isso conosco e também através da nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Amém.